Nesse instante, no programa O Melhor no Nordeste, nós conversamos com Afonso Romano de Santana. Professor Afonso, cronista, jornalista, um colega que há muito tempo está com muitas atividades, sempre no meio cultural. E eu gostaria de saber do professor Afonso sobre o livro O Enigma Vazio, Afonso, que você tem trabalhado na divulgação dele há algum tempo e fala sobre o caos das artes plásticas na atualidade. Exatamente. Eu estou há uns 6 meses percorrendo o Brasil, lançando esse livro. Estive debatendo com os alunos de arte da Universidade de Brasília. Já passei pelo Brasil inteiro. E tinha lançado aqui na Fliporto, no Porto de Galinhas, também o livro. É um livro que tenta discutir um assunto que não interessa só aos artistas, não. Interessa a todo mundo. Ou seja, o seu espectador aqui vai a uma galeria, vai a Bienal, de repente vê aquelas coisas e não entende nada. Ele sai frustrado, tem alguma coisa errada, não é? Então, o que há com as artes hoje, de uma maneira geral, que levou a Bienal de São Paulo, você se lembra disso, há uns meses atrás, a ser chamada de a Bienal do Vazio. Do vazio. Deixaram o andar inteiro vazio, achando que com isso iam discutir a questão das artes, mas ao contrário, eles acabaram se denunciando como uma instituição que não sabe o que fazer do vazio. Então, esse livro tenta estudar essa coisa, mas não de uma maneira assim abstrata. Eu pego grandes pensadores, tipo Otávio Paz, não é? O Roland Barthes, Jacques Derrida e vários grandes pensadores, o que eles disseram sobre certos quadros. Você percebe que eles cometeram grandes equívocos. Quer dizer, não é só o indivíduo normal, né, como nós aqui, que tem as suas dúvidas. Então, eu cheguei à conclusão que pessoas notáveis cometem notáveis equívocos. Então, esse livro trata exatamente de estudar os notáveis equívocos que notáveis pessoas cometem em relação à arte. Nos dê exemplo de um deles, Afonso. Um deles, o maior crítico francês da atualidade, chama-se Jean Clair. Ele tem uma série de livros, e uma das teses que ele levanta é que Marcel Duchamp, o famoso artista que revolucionou a arte no século XX, que tem aquela obra icônica, que é o Urinol de parede, não é? Que botou bigodes na Mona Lisa, que fez uma série de quadros bastante provocadores. Segundo Jean Clair, Marcel Duchamp é o Leonardo da Vinci do século XX. Isso é uma afirmativa muito grave, né? Então, nesse livro, eu me disponho a estudar, por exemplo, isso. E dentro do que a gente conhece hoje, o que encontra nas galerias, arte contemporânea, ela tem caminhado para onde? Ou existe um caminho? A gente pode apontar uma direção para a arte contemporânea? Pois é até bom você pontuar isso, falar de arte contemporânea, porque algumas pessoas pensam que eu sou contra a arte contemporânea. Eu não sou contra nenhum tipo de arte, né? Eu quero esclarecer a nossa visão sobre isso. Inclusive, o nome arte contemporânea é um nome equivocado. É como se algumas pessoas soubessem da verdade, estivessem fazendo a arte autêntica e os outros não estão. Já começa um equívoco com esse termo. E há uma coisa que me incomoda dentro desse label, né, desse título, que é o fato que os curadores que trabalham com isso tomaram conta do mercado. Eu estava falando com o Carlos Bragana aqui no Recife que alguém no Brasil deveria fazer uma grande bienal só de pintura, de escultura, desenho e gravura. Porque a Bienal que existe em São Paulo, ela se caracterizou por uma coisa específica, ela quer ser contemporânea. E acaba sendo contemporânea do vazio. Contemporânea do nada. Instalações. Então seria interessante que mostrasse que tem muito escultor, pintor, gravador, etc., que são contemporâneos. Estão fazendo obras interessantíssimas. Afonso, você foi presidente da Biblioteca Nacional durante um bom período, 6 anos, e implementou ali muitas mudanças. Do que foi feito dos anos 90 para o que a gente está colhendo hoje? O que é que a gente pode dizer que mudou, o que é que está acertado, o que é preciso ainda implementar, quais os caminhos da Biblioteca Pública Nacional e o que é que a gente tem de literatura acontecendo no Brasil de forma positiva? Olha, você está falando de Biblioteca Nacional e de repente eu me lembro que já faz quase 20 anos que eu entrei para a biblioteca. Olha como é que o tempo passa, né? Eu comecei ali em 91. E
aconteceu uma coisa muito interessante que é bom que o seu espectador saiba, né? Sobre o quadro que eu encontrei na ocasião e a modificação que está ocorrendo hoje em dia em relação ao livro, à leitura e à biblioteca. Quando nós assumimos a Biblioteca Nacional, havia 3.000 municípios no Brasil que não tinham bibliotecas. Isso é uma tragédia, né? Tinha 6.000 municípios. Metade, quase 2/3 dos municípios. Metade, né? Então, eu iniciei uma campanha na ocasião chamada Uma Biblioteca em Cada Município, que seria o mínimo, porque na Suécia, na Dinamarca, tem uma biblioteca em cada bairro. Né? Pois bem, depois de muitas lutas, né, criamos o Sistema Nacional de Bibliotecas também. Hoje, as coisas já começaram a mudar. Eu fui comunicado há poucas semanas que o governo atual, com o qual eu não tenho nenhuma ligação, né, não sou do PT nem nada, mas o governo atual pretende, na metade do ano, agora dentro de um mês, anunciar que foi zerado o número de déficit de bibliotecas nos municípios, ou seja, todos os municípios brasileiros terão biblioteca. Isso se deve a uma política de leitura, uma política cultural. Porque eu já dizia naquele tempo que você não pode pretender ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, se você não passar pela biblioteca, se você não passar pelo livro.